Pai do Senhor, meu querido, bom dia a todos, um ótimo domingo. Nós vamos aqui iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos abordar o tema sobre adoração hoje, a nossa nona lição desse trimestre de Salmos, um trimestre abençoado, e a lição de hoje é um chamado à adoração e também um alerta, baseado no Salmo 95. Nós vamos fazer uma oração para nós dar início nessa lição. Você ore aí juntamente comigo no seu lar, para que Deus venha nos dar graça em estar presente conosco nesse momento, que a gente possa participar um pouquinho da palavra dele. A melhor escolha que nós fazemos é estar meditando em sua palavra, estar analisando a sua palavra, compreendendo a sua vontade, porque assim a gente vai andar segundo o caminho do Senhor. Então, oremos. Meu Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por esta manhã, porque estamos em pé, pelo ar que respiramos, pela vida que temos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai, por todas as coisas que o Senhor faz, mas principalmente por quem Tu és, Pai. Tu és um Deus excelente, Tu és um Deus, Pai, aleluia, acima de todas as coisas. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Esteja conosco, que o Teu Espírito Santo possa falar em cada um de nossos corações nesta manhã, e eu lhe peço, em nome de Jesus. Maravilha, meu irmão. Se você tem a sua revista aí da EBD, abre lá na página 59, que é onde está a lição de hoje. Um chamado à adoração e um alerta. Eu modifiquei aqui o lado, não sei se vai ficar melhor, se vai ficar pior, mas eu acho que para o computador aqui vai ficar um pouquinho mais difícil. Enfim. O nosso textuário está lá em Salmo 95, no versículo 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde, adoremos e prostremos, nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A nossa verdade aplicada, ela diz: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. É isso que nós vamos discorrer nessa lição hoje. Tem muitas pessoas que se autoproclamam adoradores, porque cantam. Mas adoração não é somente louvor. Existem várias formas de adoração. E para que a adoração seja genuína e verdadeira, é necessário obediência. Os objetivos da lição nesta manhã são mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é adoração verdadeira e alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. É o que eu falei no início. Para andar segundo a vontade de Deus, a gente tem que conhecer no mínimo a sua palavra. Porque na sua palavra está expressa a sua vontade. A vontade de Deus, que é soberana, que nos conduz sempre em pastos verdejantes, em trilhos certos, em caminhos retos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui assistindo a essa Escola Bíblica Dominical. Tem vários irmãos aí que estão online. Que Deus possa vos abençoar. Participe conosco até o final, compartilhe essa live para que a gente possa levar essa palavra de Deus à maior quantidade de corações possíveis. A fé vem, você sabe, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então esse trabalho que a Assembleia de Deus Madureira tem feito, de transmissão, não só a Assembleia de Deus Madureira,
principalmente nesse momento de pandemia, praticamente todas as igrejas aí têm feito transmissões, têm feito cultos ao vivo, e essa é uma forma da palavra de Deus chegar a corações que de repente, pessoas que não iriam até o templo, e a palavra está chegando, então é uma ferramenta boa. Nós estivemos na quinta-feira numa entrevista que está lá no YouTube da TV AD Rio Claro, que é uma entrevista do programa Viva, sobre ansiedade. E nessa entrevista houve uma pergunta, um questionamento a respeito o quanto é bom a tecnologia, né? Ela é boa quando ela ajuda a propagar o Evangelho, ela é boa nesse sentido, quando ela te aproxima de Deus, faz com que as pessoas possam se aproximar de Deus. Então é um mecanismo importante. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto Arruda, sua esposa, pastora Vera Arruda, que Deus possa abençoar pela oportunidade desse canal estar aberto aqui nesta manhã de domingo. Então vamos ao nosso textual, ao nosso texto de referência. Lá no Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, ou seja, com alegria, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Então, ao mesmo tempo que este salmo ele é um chamado para adorar, ele também é um alerta da parte de Deus sobre o erro que os antepassados cometeram e que Deus não gostaria que agora a geração que estava passando e a nossa geração cometa os mesmos erros. Mas, irmãos, como nós somos falhos, nós tendemos há uma tendência em nós de cair nos mesmos buracos que os nossos antepassados caíram. Porque os desejos que os tomavam são os mesmos desejos que nos tomam. A nossa carne é leviana e ela nos conduz sempre para a mesma queda. Pode observar em você, cada um de nós tem os nossos defeitos, as nossas limitações. Observe que você sempre vai pecar os mesmos pecados. A tua inclinação carnal sempre vai te conduzir para o mesmo erro. Você vai estar sempre pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados. Dificilmente você vai fugir à regra, né? Então a gente é tendencioso a errar sempre da mesma forma, como nós somos falhos. Mas aí a palavra de Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando em nós e nós vamos começando a entender, através da sua palavra, como devemos agir. Aqui está direcionamento para a nossa vida. A palavra de Deus ela vai ser uma bússola, né? Vai ser lâmpada para os nossos pés, como está lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela vai iluminar a minha vida de forma que eu possa compreender a vontade de Deus e andar de forma correta no seu caminho, seguir corretamente a sua vontade. Então, para a gente iniciar os tópicos da nossa lição, a introdução diz: o Salmo 95 e o Salmo 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e a obediência em todo o tempo. Ou seja, confiança e obediência não são atributos que nós devemos ter em Deus somente na hora da nossa necessidade. Porque é natural de nós que a gente se aproxime mais de Deus quando nós precisamos. Mas a palavra de Deus faz um alerta para a gente não negligenciar nem a obediência, nem a confiança, também nos momentos bons. Agora Deus nos abençoou. Agora que eu tenho que ser mais grato. Eu vou continuar adorando, eu vou adorar mais ainda a Deus, mas sem deixar de obedecer.
Não é porque nós conquistamos as coisas ou porque Deus nos dá as coisas que nós temos ou que nós conquistamos ou que nós pedimos, que nós vamos deixar de adorá-lo como nós adorávamos na hora que nós queríamos. Que nós vamos deixar de obedecê-lo como nós obedecemos na hora que nós estávamos pedindo algo. Isso é muito leviano da nossa parte, tratar Deus dessa forma. Eu me aproximo de Deus quando eu preciso e me afasto quando Ele me atende. É meio natural do ser humano fazer isso, mas nós não podemos fazer isso. É isso que a palavra de Deus nesta manhã vai nos orientar. Não vamos ser levianos a ponto de abandonar a adoração verdadeira no momento que nós estamos sendo abençoados. Um convite à adoração. Então esse salmo aqui traz para nós, ou ele é realmente um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Deixa de crer em algum momento, né? O ceticismo, a pessoa em algum momento ela deixa de crer, ela se torna cética. Então esse é um convite em todo o tempo. A adoração deve ser em todo o tempo, porque Ele é grande, porque Ele é o maior, porque Ele é poderoso, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Vinde e cantemos. Nós encontramos no início desse salmo um convite, um chamado para o povo cantar ao Senhor. Então, esse convite ressalta dois importantes pontos do ato de louvar ao Senhor. Primeiro ponto, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, louvar ao Senhor com alegria. Irmãos, louvar ao Senhor não deve ser uma atitude mecânica e nem forçada. Eu tenho um compromisso na igreja, então eu vou louvar ali naquele compromisso que eu tenho. Não, só porque é um compromisso. Louvar ao Senhor deve ser uma atitude de alegria, de prazer. Então eu vou louvar o Senhor porque Ele é bom, eu vou louvar o Senhor porque Ele é grande, eu vou louvar o Senhor porque Ele é soberano, eu vou louvar o Senhor porque Ele é excelente, eu vou louvar o Senhor porque Ele me deu a vida, eu vou louvar o Senhor porque Ele é bondoso, porque Ele é longânimo, porque Ele é eterno, porque Ele é o Criador. E eu quero fazer isso de coração, eu quero fazer isso com sinceridade, eu quero fazer isso de toda a minha alma. O louvor tem que ser com alegria. Imagina, você vai louvar o Senhor, e nós vamos ver que o louvor não é somente em cântico, pode ser numa oração, pode ser até em silêncio, pode ser através das suas atitudes que você louva ao Senhor. Então imagina se você faz isso de forma forçada. Não, louvor ao Senhor tem que ser com alegria. Se eu vou orar, eu quero ter alegria em pedir, em exaltar o nome dEle. Não pode ser mecânico, não pode ser uma repetição forçada. Não, tem que ser com alegria, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Alegria representa nosso contentamento em servir o Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, irmãos. Então Ele é o nosso Criador. Segundo ponto, primeiro que louvar ao Senhor tem que ser um louvor com alegria. E o segundo, o louvor deve ser dirigido ao Senhor, a Deus e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Quais são os propósitos enunciados nas letras? Ressaltam a soberania e a graça de Deus? Se nós entrarmos aí no âmbito musical, nós vamos ver que existe a adoração a Deus, existem músicas evangélicas que elas tratam de ensino, que elas contam experiências. Tudo isso é válido, irmãos. Então às vezes a pessoa fala, não, só pode ter o louvor de adoração direto a Deus. Existem músicas que elas são como mensagens, que contam uma experiência, que elas contam uma história. Essas músicas podem ser entoadas dentro dos templos, podem, que nos alertam para um fato, que nos alertam para a obediência. Tem várias letras que têm conteúdos importantes, que fazem nos relembrar dos grandes feitos do Senhor. Essas letras também são importantes nos louvores. Mas o louvor a Deus, quando nós fazemos um louvor, uma música que louva o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor,
essa música tem que estar exaltando o nome do Senhor e não os homens em si. Então existe muito cuidado que nós temos que ter com o tipo de louvor antropocêntrico. O que é o louvor antropocêntrico? Que adora o homem, que está preocupado com as coisas do homem. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando eu digo que a gente pode ter louvores ou músicas cristãs que nos lembram dos feitos de Deus, que nos fazem recordar ou nos fortalecem através de uma palavra de incentivo, isso não está errado. Mas a nossa vida cristã não deve estar pautada no objetivo terreno. E aí muitas das músicas contemporâneas, as suas letras nos levam para objetivos terrenos. As letras nos levam para teor humano, para satisfação humana. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um louvor. Eu quero ser exaltado, as pessoas vão me ver no palco, vão estar na plateia e eu vou estar no palco. Ora, isso é muito bom para quem quer um palco, e o homem gosta de palco mesmo. O ser humano nasceu e gosta de palco. Todo mundo gosta de estar num pedestal. Todo mundo gosta, é natural do ser humano. Mas esse desejo, eu quero que as pessoas me vejam por cima. Irmãos, não é esse o objetivo do cristão. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus e Ele vai nos colocar na posição que Ele quiser colocar. Então, quando a gente fala de louvor a Deus, nós temos que ter muito cuidado em realmente olhar essa letra que nós estamos cantando para ver se ela é uma letra cristocêntrica ou é uma letra antropocêntrica. Lá na hora que nós estivermos na igreja louvando ao Senhor, muito melhor é que nós cantemos ou entoemos louvores cristocêntricos, que falam de Cristo, que levem-nos a crer ou aumentar nossa fé no Salvador, que levem-nos a adorá-lo verdadeiramente. Então, os propósitos das letras e dos louvores não pode ser simplesmente comercial. Como às vezes a gente vê um cantor ou outro, compõe, coloca seu CD. Hoje a gente praticamente não compra mais CD, mas antigamente você comprava CD, tinha 2 louvores que eram bons, o restante parece que foi só para completar o CD. Então o propósito não deve ser esse, deve ser genuíno. Então a tua oração e a minha oração não é uma composição de CD em que eu adoro hoje bem, hoje eu adoro de verdade, amanhã eu não adoro de qualquer jeito. Não, a nossa adoração tem que ser todo dia, quando nós adorarmos a Deus, em todo momento que nós adorarmos a Deus, tem que ser uma adoração verdadeira, genuína, cristocêntrica, uma adoração que eleve o nome de Deus, não uma adoração que queira elevar o nosso nome. Nós não precisamos ter nosso nome exaltado, nem por nós mesmos, nem pelos nossos companheiros. Deus é aquele quem levanta do monturo necessitado. Deus é aquele que transforma plebeus em príncipes, em reis. É Deus que escolheu Davi lá no meio do pasto e fez dele um rei. Então, se Deus quiser te exaltar, não precisa que o outro venha te exaltar ou que você queira uma autoexaltação. Exalte a Deus, adore a Deus, e depois o que é melhor, o que for melhor para a tua vida, Deus vai fazer. Outra preocupação, os louvores anunciam o sacrifício vicário de Cristo. Irmão, se você pegar na harpa cristã, que é um norteador de louvor dos nossos cultos, você vai ver que aqueles irmãos que lá no início da Assembleia de Deus, ou até antes, porque temos louvores na harpa cristã, por exemplo, de 1579, quando Martinho Lutero ele escreveu o Castelo Forte. Então nós temos louvores de muitos e muitos anos atrás, de séculos atrás, na harpa cristã. E aí você olha teor, conteúdo dos louvores da harpa cristã, você vê uma preocupação em adorar a Deus. Você vê uma despreocupação com o mundo. Você vê louvores como da Frida Wingre, no hino número 126, dizendo que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E praticamente todos os louvores, além de adorar a Deus, mostra que eles estavam buscando algo que essa terra não podia dar. Se você pegar o hino de número 36, você vai ver que ele vai entoar passarinhos, belas flores, querem nos encantar, mas esses são vãos terrestres e esplendores, mas longe estou do meu lar. Ou seja, o anseio daqueles irmãos que estavam louvando a Deus, quando entoaram, quando escreveram aqueles hinos que hoje nós cantamos na liturgia da igreja, o anseio deles dá vergonha em nós,
porque parece que nós temos medo de desejar o que eles desejavam. Tanto que tem alguns louvores tão maravilhosos que viraram hinos de velório. E aí tem gente que não quer cantar o hino 202, não, isso daí é hino de velório. Tem gente que não quer cantar o hino 36, não, isso daí é hino de velório. Os hinos maravilhosos. Aí a gente tem medo disso e transforma ele em hino de velório. Irmãos, os louvores são maravilhosos. Falam sobre o anseio de irmãos que passaram por essa terra e estavam desejando a outra. Não estavam com os olhos aqui, eles estavam igual Paulo. Olha, não tenho nessa terra aqui, não está aqui meu objetivo não. Meu objetivo está no céu, meu objetivo está além daqui. Então estes irmãos servem de exemplo para nós. Esse tipo de louvor sacro, genuíno, ele serve de exemplo para a adoração presente, para a adoração atual. Que diferença que há de conteúdo? Na verdade, se você olhar, você vai ver que tem muita diferença entre louvores antigos e louvores atuais. Ai, Gustavo, você está dizendo que não tem louvor bom hoje? Existem vários, muitos louvores bons. Mas a quantidade de louvor ou de música que se diz cristã, que se diz louvor, também é muito ruim. É muito grande a quantidade de louvor, de música que se diz adoração e não é. E nós, e principalmente os músicos da igreja, os irmãos que trabalham na área do louvor, tem que ter um discernimento muito grande do que escolher para louvar. Inclusive nos cultos, por exemplo, é um culto de Santa Ceia, irmãos. O culto de Santa Ceia é um culto para a gente rememorar, para a gente trazer a memória, é um memorial. É um culto para a gente relembrar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então ele aponta para o passado e também ele aponta para o futuro, que é quando nós estaremos nas bodas com o Senhor. Então o culto de Santa Ceia, o louvor tem que falar da cruz. O louvor tem que falar da vitória de Cristo na cruz. O louvor tem que falar do sangue. Então, para cada momento tem um louvor, uma letra determinada. E a gente tem que ter sabedoria nisso. Neste salmo, no Salmo 95, em que o salmista convida o povo à adoração, a última parte tem um propósito didático de lembrar os crentes, quando ele faz um alerta a respeito dos erros que os antepassados cometeram, ele está fazendo uma lembrança, olha, não incorram nos mesmos erros, não saiam do centro da adoração. Esse salmo parece ter sido composto para ser usado nos cultos lá do segundo templo, não do primeiro templo de Salomão, mas do segundo templo lá reerguido por Zorobabel. Nós vemos nesse louvor, vinde e cantemos, que Deus está acima de todos os deuses. E esse todos os deuses é com D pequeno, um D minúsculo. A palavra de Deus e a Bíblia, e nós, até por reverência, sempre que nós falamos do nome de Deus, nós usamos um D maiúsculo realmente para representar, né, que realmente ele é acima de tudo e acima de todos. Porque todos os deuses da nação são vaidades. Lá em Crônicas 16. Porém, o Senhor fez os céus. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar o Senhor. O que ele diz no versículo 3? Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande, acima de todos. E daí ele segue falando das grandezas de Deus. Vamos olhar lá no Salmo 95. Do versículo 3 em diante. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Então veja o salmista, como ele reconhece em Deus o domínio tanto das profundezas quanto das alturas. A Bíblia relata que outros povos que estavam ali em volta do povo de Israel adoravam outros deuses. Cada um tinha para si a sua divindade. E é interessante, irmãos, que
A maioria desses outros povos, eles adoravam vários deuses. E o povo de Israel não. Ou, na teoria, deveria adorar somente Deus. Por quê? Porque Deus já deixou isso claro lá quando ele chamou Moisés e revelou para Moisés as leis. Nos 10 mandamentos, ó, somente ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o homem que simplesmente lembrasse lá do mandamento, ia lembrar que não podia adorar outros deuses e nem servir outros deuses. Mas o ser humano, além de muito esquecido, ele é muito displicente. E o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que foi tirado do Egito, o povo que viu os milagres de Deus, que viu o maná descer do céu, o povo que teve sombra no deserto durante o dia, que teve luz que iluminasse durante a noite, o povo cujas vestes não envelheciam, cujos sapatos não se desgastavam, cujas alpacas não se desgastavam, um povo que vivenciou milagres de ver o mar vermelho se abrir, o povo que viu as 10 pragas no Egito. Esse mesmo povo, bastou Moisés demorar um pouco em cima do monte, enquanto Deus estava revelando para ele as leis, o povo já logo se entristeceu, porque não estava vendo mais Moisés, e buscou uma forma de adoração. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o ouro que nós temos aqui, vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorar. Olha que coisa, Deus fazendo tantas coisas para o povo, e o povo querendo ter algo que eles pudessem segurar, palpar, ver, olhar. É a necessidade que o homem tem de pegar alguma coisa para dizer, eu adoro isso. Carregar alguma coisa e dizer, ó, isso aqui que eu adoro. Mas vamos ver o que Jesus vai falar sobre isso. Teve um fato que aconteceu, se não me engano está em 1 Reis, capítulo 20. O rei da Síria montou seu exército para lutar contra o rei Acabe. E eles se acamparam, tinha mais 32 reis juntamente com o rei da Síria, se acamparam todos lá, estavam bebendo e aguardando o momento certo, porque a vitória da Síria contra o povo de Israel era certa. Mas daí Deus usou um profeta, falou com o rei Acabe e falou, levanta 232 jovens e manda eles lá, onde estão lá eles acampados. Os jovens foram lá e mataram muitos dos que estavam lá acampados, e os reis fugiram, e o rei da Síria fugiu. E aí alguns daqueles que estavam ali, que fugiram junto, disseram, olha, eles nos pegaram porque o Deus deles são Deus dos montes, e nós estávamos acampados aqui nesse monte, então eles nos pegaram. Mas se nós fizermos uma nova investida contra esse povo, e nós formos pelos vales, em campo aberto, ali eles não têm chance contra a gente, porque o Deus deles é Deus de montes, não é Deus de vales. Quando eles falaram isso, o Senhor estava atento somente ao que eles falaram. E aí depois de 1 ano e pouco eles voltaram, se acamparam no vale lá, e aí Deus mandou de novo o profeta falar, ó, vocês fazem assim, assim, assado, porque eles disseram que eu sou Deus de monte, não sou Deus de vales. E eu vou mostrar para eles que eu sou Deus no cima, sou Deus embaixo, sou Deus em todo lugar. E eles foram derrotados. Foram derrotados por quê? Porque Deus é Deus de monte, Deus é Deus de vale, Deus é Deus das alturas, Deus é Deus nas profundezas, Deus é Deus soberano em todos os lugares. Todas as coisas existem porque Ele criou. Ele é Deus. Então, nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, essa preocupação que Deus sempre teve com relação a adorações alheias, porque o povo de Israel lá atrás estava ali circundado por povos que adoravam vários deuses, e eles se deixavam levar, e daqui a pouquinho entrava uma adoração aqui, uma outra adoração ali. Eu vou fazer um altarzinho só para esse Deus, vou adorar ele também para ele não ficar bravo comigo. Vai que as coisas não estão dando certo porque eu não estou adorando ele. Com esse pensamento eles iam criando altares, iam adorando vários deuses. E Deus abomina a idolatria, irmãos. Somente a teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Deus puniu o povo durante a história diversas vezes por conta da idolatria. A última das vezes foi quando Deus
permitiu que o povo de Judá fosse levado cativo para a Babilônia. Os 70 anos de cativeiro babilônico foram o período que mudou o conceito do povo. Depois do cativeiro babilônico, o povo de Judá não adorou outros deuses. Aí foram adorar realmente ao Deus verdadeiro. Mas custou para eles aprender. E a gente às vezes fazemos ídolos para nós. Quando a gente está falando aqui, nós não estamos falando somente de ídolos de madeira, ídolos de ferro, ídolos de barro, que nós temos, ou as pessoas têm o costume de se curvar diante deles. Por mais que a Bíblia fale tremendamente sobre isso, e aí alguns vão dizer, não, mas isso é uma veneração. E aí eu vou perguntar, mas me mostra a distância que existe entre venerar e adorar. Quando o salmista conclama o povo, ele fala, vamos nos ajoelhar diante de Deus, vamos fazer a nossa oferta, vamos adorá-lo. E as pessoas se ajoelham em frente a várias imagens hoje, se ajoelham, se dobram, fazem petições por não conhecer a palavra de Deus, que diz que somente existe um mediador entre Deus e os homens. Não existem vários mediadores. Ninguém vai levar a sua petição a Deus se não for Jesus. Isso está claro na palavra de Deus, a não ser que a palavra de Deus não seja tão fundamental na vida de quem toma essas atitudes. Mas se a palavra de Deus for o direcionamento para essas vidas, então nós vamos ver que só devemos adorar a Deus. Por exemplo, o apóstolo João ensina, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Paulo exortou a igreja de Coríntio, fugir da idolatria. A idolatria não está relacionada somente a imagens, irmãos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus pode ser considerado idolatria. Quantas substituições nós temos feito? Poderia ser Deus naquele momento, mas eu optei para outras coisas. Então tem muita coisa hoje tomando o lugar de Deus na nossa vida, sendo prioridade em nossas vidas. E aí está um perigo, aí está um problema sério. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado de onde está nosso coração. Vamos tomar cuidado para que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Para que a gente não deixe as coisas de Deus e coloque outras coisas, substitua as coisas de Deus por outras coisas. O tópico 1.3. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Deus é o dono da terra, tudo está sob sua mão. A Bíblia afirma, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra surge pelo poder da sua palavra. Nós estávamos vendo outro dia na lição que falou sobre o Salmo 51, onde Davi pede para Deus, cria em mim um espírito puro, renova em mim. E esse criar em hebraico é bará. Esse mesmo verbo bará, que é criar, é o mesmo usado lá em Gênesis 1, Bereshit bará. No princípio criou. Esse criar é trazer à existência algo que não existe. Trazer do nada, através simplesmente do poder da palavra. Olha o que Deus fez. Não existia nada. De repente Deus criou a terra, criou os céus, criou o mar, fez separação entre terra, fez separação entre água, entre terra seca, pelo poder da palavra. Deus criou o homem pelo poder da palavra. Então isso já é motivo suficiente para louvar o Criador. Cante com alegria por esse motivo, em adoração ao Senhor. Antigamente, segundo o comentário bíblico NVI, antigamente, as profundezas da terra, irmãos, eram consideradas uma região além do alcance dos deuses. Então os deuses, com D pequeno, que esses povos adoravam, já era de conhecimento deles que esses deuses não conseguiam chegar até as profundezas da terra. Esses deuses adorados por essas nações eram deuses limitados. E por que eles adoravam tantos deuses? Por que eles eram politeístas?
porque eles sabiam que alguns deuses tinham algumas limitações, outros deuses tinham outras. Então eles uniam, queriam adorar a todos para que dessa forma eles pudessem ter todas as áreas da vida preservadas. Diferente do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel tinha um Deus e tem um Deus que ele completa tudo. Ele atende todos os requisitos, ele cuida de tudo, ele está acima de todos. Então essa visão que o povo de Israel tinha, que o judeu em si tem, que faz os judeus adorar somente a Deus hoje, e que fazia o povo lá de trás negligenciar até que Deus converteu eles verdadeiramente, essa visão de um Deus que atende todas as coisas, esses povos não tinham. Então eles aceitavam inclusive o Deus dos judeus. Só que quando eles colocavam a nação de Judá, quando eles subjugavam a nação, quando eles venciam as guerras, que Deus permitia que eles vencessem, eles queriam que o povo de Israel também adorasse seus deuses. E muitos não adoravam. Aqueles que eram fiel a Deus não adoravam. E eles ficavam bravos, mas como que pode? Eu adoro o seu Deus, mas adoro o meu também. E quem é fiel ao Senhor não faz troca. Não existe esse perfil de barganha. A gente sabe que só existe um Deus, Ele é acima de tudo, acima de todos. Não troco a minha adoração a Deus. Não troco o meu louvor a Deus. Não divido a adoração. A adoração a Deus ela tem que ser 100%, não pode ser dividida. Deus atende tudo o que for necessário. Deus conhece tudo. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Desculpe. O próprio salmista diz, se eu construir minha casa nas alturas, eu vou lá para o céu, Deus vai estar lá. Acima das nuvens, Deus lá está. Se eu for nas profundezas dos mares, Deus vai estar lá também. Se eu entrar dentro de uma caverna, Deus vai estar lá também. Aonde quer que eu for, a tua presença estará comigo. Coisa maravilhosa é esse Deus, irmãos. Por que trocar essa adoração? Por que querer dividir essa adoração? Ou por que não adorá-lo como deveríamos? Por que não render-lhe graças como deveríamos? Falta em nós, irmãos, falta em nós gratidão, falta em nós adoração. Deveríamos adorar muito mais, deveríamos louvar muito mais, deveríamos estar muito mais na presença dEle. Não só pelos feitos dEle, porque são muitos, só pelos feitos já seria suficiente, mas pelo que Ele é, pela sua essência, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo que Ele é. Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então ele faz um convite para 3 atos distintos. Adorar, ajoelhar e prostrar. Qual que é o conceito de adoração? O conceito de adoração, por vezes, ele é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ao Senhor, ou participar de algum culto. Adoração é a rendição de nossa vontade à vontade de Deus. Vou mostrar aqui o que o escritor diz. Tem um escritor que fala sobre a adoração. Croce é um escritor que ele define assim a adoração. A adoração não é um estilo musical. É o resultado do encontro da alma com seu Criador, exposto na forma de música ou não. Muitas vezes, uma oração é uma tremenda adoração. Outras vezes, o silêncio se transforma no lugar da adoração mais intensa. Olha que coisa linda, irmãos. A adoração é o resultado do encontro da alma com o seu Criador, exposto na forma de música ou não.
Então, a adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. É a rendição da nossa vontade, ou seja, é render as nossas vontades à vontade de Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus. Pode acontecer através de uma adoração doméstica, que é a forma mais antiga de adoração. Por exemplo, a família de Abraão, de Isaac e de Jacó adorava a Deus. Nesta forma de adoração, ele realizavam sacrifícios. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessas instruções eram rememorados os grandes feitos de Deus. A segunda forma, a adoração pública. Lá o povo de Israel tinha suas festas públicas de adoração em que eles se reuniam. Refere-se a diversas festas que faziam o povo lembrar dos grandes feitos de Deus. Por exemplo, a Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste. Mas qual que é a forma correta de se adorar? Como se adora corretamente? Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele estabelece a forma como se deve adorar. Porque havia uma divisão no povo. O reino do norte já tinha sido levado. E os judeus achavam que Deus, depois que houve essa divisão e que o templo estava ali em Jerusalém, só a adoração verdadeira só poderia acontecer no templo de Jerusalém. E os samaritanos acreditavam que poderia acontecer lá em Samaria. Então havia uma divisão sobre onde Deus está. Que adoração Deus vai atender? Será que se eu adorar aqui Deus vai atender na minha casa? Será que se eu adorar ali Deus vai me atender? Será que se eu adorar enquanto estiver trabalhando Deus vai me atender? E aí Jesus mostra isso para a mulher samaritana. Eles estavam preocupados com os aspectos externos da adoração. Deixa eu preparar o ritual, como que vai ser? Externamente. Mas Deus, ele estava preocupado com o aspecto interno da adoração. Não era onde a adoração ia acontecer, mas como ela seria realizada. Ou seja, que tipo de adoração seria oferecida, não em que lugar seria oferecida. E aí Jesus fala isso para ela. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Jesus mostra que a verdadeira adoração ela ocorre em espírito, que a verdadeira adoração ela acontece em verdade. Então ela não pode ser uma adoração falsa, superficial. A adoração ela tem que ser totalmente verdadeira. Não adianta você estar cantando, você precisa louvar. Não adianta você estar na igreja, você precisa adorar. Você precisa estar lá não somente com o seu corpo, você precisa estar realmente com a sua alma ligada no Criador. Então a adoração verdadeira acontece em espírito e em verdade. Não fisicamente, nem num lugar determinado. Você pode estar na angústia de um problema que você está vivendo dentro do teu lar. E você pode adorar a Deus através de uma oração. E essa adoração chega até o trono da graça. Então não é o lugar, é a forma como se adora. É a verdade que há nisso. A adoração não permite que ela seja 80%, 90%, que a mente esteja 80% ligada no que está fazendo e o restante você pode estar pensando em outra coisa. Não, a adoração é 100%, é genuína, é verdadeira, é total. Segundo Champlin, que é um escritor que escreve aí, ou traduz aí tem um comentário versículo por versículo da Bíblia, muito conhecido. Ele diz que adorar em verdade não é adorar simplesmente com sinceridade. É adorar com uma veneração que corresponde à natureza do seu objeto. Ou seja, se está adorando a Deus, tem que ter uma veneração correspondente à natureza divina. Olha como isso tem que ser intenso. Olha como isso tem que ser profundo. Olha como tem que ter verdade nisso. Jesus ele fala para os escribas e para os fariseus:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Na teoria eles não adoravam, eles não ofereciam os cultos. Na teoria eles ofereciam, mas Deus não recebia. Por quê? Porque era externo. Eles ofereciam os rituais corretamente, mas internamente não havia sinceridade, não havia verdade. A adoração não era genuína. Jesus fala que eles parecem como sepulcros caiados. Por fora eles estavam formosos, mas interiormente estava cheio de ossos mortos e de toda imundície. Olha que palavra difícil, dura que Jesus dá para os escribas, para os fariseus que ofereciam uma falsa adoração. Então, meu querido, nossa adoração tem que ser verdadeira, tem que ser em espírito, tem que ser em verdade, tem que ser pura. Não pode ser dividida. Essa é a adoração que agrada a Deus. Quais as atitudes de uma verdadeira adoração? Ter uma vida de oração, meditar na palavra de Deus e santificar-se. Por intermédio da oração, nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós oramos, nós entendemos mais a vontade de Deus, nós nos aprofundamos, nós nos achegamos a Deus. Então, isso é importantíssimo para uma adoração verdadeira. Se nós estamos agradando a Deus, certamente Deus vai receber a nossa adoração e certamente nós vamos procurar fazer ela sempre melhor. Segundo, meditar na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos entender a vontade de Deus. A nossa fé vai ser acrescentada. A fé vem pelo ouvir. E em terceiro, santificar-se. O processo de santificação não é um processo imediato, irmãos. O processo de santificação, ele envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo. E um revestimento de atitudes que contribuem para nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Paulo fala isso aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito só acontecem, ou só as pessoas que exalam os frutos do Espírito, ou que demonstram esses frutos, são as pessoas que estão andando em Espírito com Deus. Ou seja, paz, longanimidade, benignidade, gozo, temperança, ou seja, uma vida de equilíbrio espiritual, são para os espirituais, não são para os carnais. Então, santificar, meditar na palavra e orar é um tripé fundamental para que a gente possa realmente estar oferecendo uma adoração verdadeira. Ah, mas eu canto, mas você não ora. Ah, mas eu canto, mas você não se santifica. Mas eu canto, mas você não lê a palavra de Deus. Não tem problema nenhum se você só canta. Você precisa desse complemento aqui. Você precisa santificar, você precisa meditar na palavra, você precisa orar. Sem esse tripé aqui não adianta nada você só cantar. Então aqui está as atitudes de um verdadeiro adorador. É preciso estar atento à palavra de Deus, irmão. Enquanto o povo adora, o povo de Deus deve manter atenção a admoestações e aos alertas do Senhor para não incorrer nos erros do passado. Quando a nossa adoração alcança o trono da graça, nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão especial. E estar cheio da presença de Deus, se alegrar, ter a sensação de que a nossa adoração foi recebida, foi aceita, dá um alívio. Só que esse alívio que nós sentimos, em que Deus ouviu, em que Deus atendeu, não pode ser um fator desencadeante de um descuido. Nós não podemos nos descuidar por nos sentirmos aliviados. Deus ouviu minha adoração, ou seja, estou fazendo a coisa certa. E ficar displicente agora já sei que eu estou no nível que Deus queria. Não, irmãos. Nós temos que estar atentos. Porque se nós que estamos de pé não estivermos atentos, a palavra de Deus diz: quem está de pé, olhe para que não caia. Então adore a Deus, que Deus receba a sua adoração, mas continue atento para você não incorrer nos erros dos antepassados. É esse o alerta que o salmista faz. Adore, mas não se esqueça que nós somos suscetíveis aos mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E se nós errarmos, toda essa adoração que nós oferecemos hoje, imagina amanhã, nós tentarmos oferecer, Deus não receber, e nós nos sentirmos como Davi se sentiu.
que os ossos estavam se desfazendo dentro dele, sentiu angústia na alma, uma tristeza, porque Deus já não ouvia mais, porque Deus já não atendia mais por causa dos seus pecados. Quem quer ficar distante da presença de Deus? Quem já sentiu um dia a presença de Deus, quer abrir mão dela? Quer ficar distante dela? Quer ficar à mercê da sua própria sorte? Jamais. Queremos estar cada vez mais firmes, queremos estar cada vez mais na presença de Deus, queremos nos aproximar cada vez mais da presença de Deus, e para isso temos que obedecer sua palavra. Ouvir a voz de Deus. O que é a voz de Deus? O salmista está falando de obediência. O salmista está falando de observar os estatutos do Senhor, de seguir a vontade de Deus. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É isso que o salmista está dizendo. Atendem à sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Olha, irmãos, mas parece que tem dias que Deus não fala conosco, não é verdade? Deus às vezes não fala conosco de alguma forma que nós queremos ouvir. Mas todo dia, se você abrir a tua Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Todo dia. Às vezes não é aquela palavra que você quer, mas certamente ela é importantíssima para você. Então Deus nem sempre vai falar o que você quer, mas certamente Deus falará contigo. Aqui tem alimento diário. Aqui é fonte inesgotável, que se renova a cada manhã. Se você lê hoje e você lê amanhã, ela vai falar com você de uma forma diferente. Se você ler depois de amanhã, ela vai tornar a falar contigo de uma forma diferente. A palavra é fonte inesgotável. Então, meditar nela, ouvir a voz de Deus, meditando na palavra todos os dias, para que você ande no caminho da obediência. A obediência, irmãos, é uma atitude que precisa ser praticada diariamente. Diariamente, você não pode se descuidar. Ah, eu fui obediente ontem, estou tranquilo. Não, irmão, você tem que ser obediente hoje de novo. Porque hoje você vai ser testado novamente. Amanhã você vai ser testado novamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência. Quando tratou com Pedro, Jesus foi cirúrgico. Primeiro ele perguntou se ele o amava. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Na terceira vez, Jesus conduziu ele a uma reflexão. Então apacenta minhas ovelhas. Agora vinha a parte da obediência. Ele dizia que amava, então obedece. Muitos dizem amar a Cristo, mas não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. O amor a Deus se revela por meio da obediência. Não adianta eu falar que eu amo, mas eu não pratico, não obedeço. Os discípulos de Jesus, eles não se distinguem por ser meros adeptos de uma religião, mas sim por terem um estilo de vida que reflete o amor e a justiça do reino de Deus. Irmãos, nosso estilo de vida, nossa forma de ser, deve chamar a atenção do mundo. Quando você anda no seu trabalho, na escola, no teu dia a dia, será que você tem refletido realmente o bom cheiro de Cristo? Quando as pessoas te veem, elas te veem como um cristão? Elas notam algo de diferente em você? Elas sentem segurança em falar de assuntos espirituais com você? Sabe, esses sinais que nós recebemos de outras pessoas é que faz nos entender que de alguma forma nós estamos dando algum testemunho de cristão. Que a nossa vida realmente está sendo pautada pela palavra de Deus. Porque aqui fala sobre estilo de vida. Estilo de vida. Não endurecer o coração. Não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Irmãos, vocês lembram que quando Moisés estava com o povo no deserto, o povo teve sede, Moisés bateu na rocha quando era só para ele tocar. Então o povo no deserto foi tentado
por conta das suas necessidades que eles sentiam ali, foram tentados contra o Deus que estava cuidando, e Deus não se agradou disso. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. Por causa do coração duro, nenhum daquela geração entrou na terra prometida, na Canaã. Todos eles morreram no deserto. Inclusive Moisés não entrou. Olha o problema de nós irmos contra a vontade de Deus e nós incorremos nos mesmos erros dos antepassados. Nós não estamos também buscando espiritualmente a nossa terra celestial, a nossa Canaã, o céu que está preparado para nós. Nós também não estamos peregrinando nessa terra e lutando para chegar nessa terra prometida. Então, trazendo essa palavra para o âmbito espiritual, como ela realmente deve ser tratada aqui, é um alerta para nós, primeiro para adorarmos, buscarmos a presença de Deus, santificarmos, meditarmos na sua palavra, orarmos. Esse é o primeiro alerta. Vamos orar, vamos buscar, vamos adorar a Deus verdadeiramente, mas não vamos incorrer nesses erros. Por causa desses erros, o povo não entrou na terra prometida. Deus quer que nós entremos no céu. Deus não quer que cheguemos no momento de que Jesus vem buscar a igreja, que você fique, que eu fique. Por quê? Porque cometemos os mesmos erros. Não vamos incorrer nesses erros, irmãos. Não vamos tentar ao Senhor nosso Deus. Não vamos ser tentados ou não vamos nos entregar às nossas tentações. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e produzir frutos, e assim refletir o caráter de Cristo. Olha o que diz um comentarista, Derek Kidner: Meribá e Massá, disputa e provocação. Meribá e Massá são dois nomes de localidades que resumem o espírito azedo e cético de Israel na sua viagem pelo deserto. Olha como ele coloca: Israel estava viajando no deserto. Vocês lembram que muitos deles, quando entraram no deserto, começaram a falar: puxa vida, quando nós estávamos cativos lá no Egito, olha, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Eles tiveram o desejo de voltar para o cativeiro, irmãos. Olha o coração do homem onde vai. O coração nosso não é diferente do coração deles, não. E quando eles estiveram lá no deserto, eles estavam com um espírito azedo, cético. Por quê? Porque a viagem era para durar 40 dias e durou 40 anos, irmãos. Por que durou 40 anos? Por causa do coração deles, porque eles precisavam ser trabalhados, porque eles estavam fazendo as coisas erradas, porque eles não estavam entendendo a vontade de Deus, porque eles não estavam reconhecendo Deus. Então eles perderam, por causa desse coração, por causa dessa vida, dessa forma, eles perderam a terra prometida. Só entrou a nova geração, quem nasceu no deserto. Os novos entraram na terra prometida, e outros 2 espias, Josué e Caleb, que foram aqueles que, quando foram visitar a terra, viram esperança. Os outros 10 espias, não, a terra é terra de gigante, não dá para nós chegar lá. Ou seja, eles eram céticos, eles não acreditavam em nada na vontade de Deus. Como muita gente não acredita hoje, você fala, Jesus vai voltar para buscar a igreja, a pessoa fala, imagina, isso aí é coisa que meu avô falava. Meu avô morreu, Jesus não voltou. Quando Noé também apregoava o dilúvio, a população era do mesmo jeito, casava-se, dava-se em casamento. Não, imagina, dilúvio jamais, isso não existe, é absurdo. Naquela época nem chovia, só o orvalho molhava a terra. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós temos que estar alerta, nós temos que estar atentos. O Salmo 95 ele tem uma relação muito próxima com o Salmo 81. Eles iniciam conclamando o povo à adoração, um cântico festivo, mas fazem um alerta ao povo quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa para aqueles que obedecerem à voz do Senhor, e tem uma relevante a repetição quanto a ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. É uma importante lição para os nossos dias, cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus.
pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Irmãos, então nós vimos aqui na lição de hoje a necessidade de adorarmos a Deus verdadeiramente, a necessidade de lermos a tua palavra e meditarmos nela, a necessidade de orarmos, a necessidade de santificarmos, de obedecer a palavra do Senhor, de crer no Senhor, e o cuidado, o alerta que devemos ter com relação à nossa vida espiritual, com relação àquilo que Deus prometeu para nós, para que a gente não venha incorrer nos mesmos erros que cometeram nossos antepassados. E para concluir, os salmos não são apenas hinos de adoração. Os salmos são instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra e de cultivar uma vida de confiança e de obediência ao Senhor. Queridos, que você cultive essa vida, que você esteja na presença de Deus com um coração sincero, verdadeiro, profundo, genuíno, que você adore a Deus em espírito, que você adore a Deus em verdade. Não troque a sua adoração, não substitua a sua adoração. Fique atento ao tipo de louvor que é entoado, qual é o conteúdo da letra, é antropocêntrico, está vinculado ao homem, ou é cristocêntrico, fala de Cristo. Tudo coisas que nós abordamos hoje. Essa lição é uma lição instrutiva, que deve ser guardada em nosso coração. Vamos servir a Deus verdadeiramente, vamos adorá-lo, vamos ajoelhar-nos diante da presença do Todo-Poderoso, vamos oferecer a adoração verdadeira, independente de podermos ou não estar nos templos, nós podemos adorar aí, você pode adorar na tua casa neste momento, eu posso adorar a Deus aqui neste momento, nós podemos elevar nossas vozes ao céu, ao trono da graça nesse momento e adorarmos a Deus. Nós vamos orar para encerrar essa escola dominical, e você adore a Deus nessa oração e agradeça a Ele, porque Ele está presente aí no teu lar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, exaltado, engrandecido, bendito e adorado seja o teu nome, porque tu és santo, tu és poderoso, tantas e tantas coisas tu fizeste pelo teu povo e continua fazendo por nós até hoje, Pai. Não deixe que as nossas fraquezas, não deixe que os nossos erros, Pai, venham, Pai, aleluia, tomar conta de nós, mas enche-nos com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, para que não haja lugar em nós para nos desviarmos da Tua vontade, mas para que nós estejamos cheios da Tua presença. Que possamos estar, Pai, meditando na Tua palavra, santificando nossa vida, para nos aproximarmos de Ti, e dessa forma fazemos a Tua vontade, oferecemos uma adoração genuína, verdadeira, adoração, Pai, que Te agrada, que Te engrandece, que chega até o Teu trono. Visita cada lar, cada família aqui representada, Pai. Pai, esteja com cada um de nós, nos dê um domingo abençoado, Pai, e eu Te louvo, porque eu sei que o Senhor nos permitiu estar aqui nesta manhã. Muito obrigado. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Diz um amém bem forte aí, Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu querido, fica com Deus.